Bom, falar de mãe é uma coisa que a gente abrange todo mundo, né? Falar de mãe é falar de todos nós, de alguma forma, ou as temos ao nosso lado como um grande privilégio, ou temos a saudade de não tê-las mais ao nosso lado, mas guardamos boas lembranças, é o caso de muitos de nós, outros nem tanto, porque a nossa humanidade nos leva a caminhos tão diferentes, que às vezes a gente pensa em mãe, como é o meu caso, tem ótimas referências, um momento maravilhoso que a gente vive junto ainda, outros nem tanto, porque a vida é dura e diferente para todos nós. Mas é importante falar sobre essas coisas. E a imagem que a gente tem de uma forma geral, quando a gente pensa em mãe, é a imagem de gente forte, mulheres resistentes, mulheres que lutam contra dificuldades da vida para criarem seus filhos, mansas algumas vezes, que abraçam seus filhos, que acariciam seus filhos, que tem sempre um colo bom para nos dar como filhos. Colo de mãe é a coisa mais deliciosa que tem no mundo, mas às vezes bravas, né? Às vezes nos repreende, às vezes corrige, fazem o seu papel como mãe, como toda mãe tem que fazer. Então, a gente percebe que essa coisa de mãe mexe com todo mundo, de alguma maneira atinge a todos nós. Instrumentos de Deus na vida de todos nós. É uma boa maneira da gente perceber mães, né? Um instrumento de Deus, inclusive para perpetuação da nossa raça, né? O milagre da maternidade, o milagre da concepção, a geração vem delas, e a gente tem que perceber isso da melhor maneira possível. Quando a gente pensa em mãe, de alguma forma, eu acho que inclusive esse é um dia que essa imagem que eu vou me referir, que aparece na cabeça de todo mundo, aparece a imagem de Maria. Há várias mães descritas no texto bíblico, várias delas, inclusive com histórias muito bonitas, né? Você dá uma olhadinha no Velho Testamento, você vai encontrar mães que foram presenteadas com a fertilidade, não é? Como Sara, como Ana, histórias muito bonitas de mães citadas nas Escrituras, todas elas dignas da nossa observação e do nosso aprendizado, com certeza. Mas a figura de Maria, ela se destaca por ser a mãe de Jesus Cristo. E a gente que é crente, evangélico, às vezes tem um certo problema com Maria, porque os nossos amigos católicos a abraçaram como parte da divindade, deram a ela uma divindade que ela não tem. Nós entendemos assim, o texto bíblico nos deixa claro que ela foi uma mulher bem-aventurada, mas que não deve carregar o título e nem receber adoração de forma nenhuma, mas se nós não a adoramos, nós também não podemos desprezá-la. E dá para a gente aprender bastante com a história de Maria, seu comportamento, seu jeito de ser, e a gente pensar que ela foi uma pessoa que viveu algo único na história da humanidade. Alguma coisa única, uma inseminação espiritual aconteceu com aquela mulher, com aquela garota, né? E a gente não tem registro histórico nenhum que repita essa situação. Então dá para a gente olhar para ela com carinho, sim, e aprender algumas coisas. É a minha proposta nessa conversa, né? A minha proposta nesse Dia das Mães, observar um pouquinho da vida de Maria, através de uma passagem bíblica que a gente chama de Magnificat, que é o Cântico de Maria, que é a expressão de louvor que Maria apresenta quando está grávida. Depois de se encontrar com Isabel, ela canta esse cântico maravilhoso, e eu gostaria de ter um pouquinho da tua atenção em relação a isso. Esse texto está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46, que diz o seguinte: Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos,
mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse cântico expressa muito do próprio coração de Maria, expressa muito da sua personalidade, da maneira como ela enxerga Deus, da maneira como ela recebe a notícia de uma gravidez sobrenatural e diferenciada e única, como acabei de dizer. Como Maria encara isso, como Maria percebe isso, muito nós podemos entender através dessa declaração maravilhosa, bonita, poética, profunda, que aquela mulher, que aquela adolescente, melhor dizendo, faz. E eu quero extrair dessa narrativa, aqui desse registro, 4 coisas que eu acho que a gente pode aprender de forma muito bacana com Maria. Gostaria mais de falar sobre mães, mas quero usar a figura de Maria para a gente aprender algumas coisas com aquilo que ela está vivendo e trazer isso à nossa realidade diária. Espero eu que Deus me ajude nisso. A gente pode perceber nesse cântico de Maria que Deus se apresenta contra os soberbos e arrogantes e a sua salvação vem aos humildes. Essa é uma situação muito clara nessa declaração de Maria, que na verdade está presente também em outras referências nos textos bíblicos, principalmente no texto de Lucas e nos demais textos que compõem o que a gente chama de evangelhos sinóticos. Você sabe que a gente tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, eles são mais parecidos, por isso a gente usa esse termo sinóticos, porque eles são parecidos, essa é a ideia da palavra sinóticos. Eles são parecidos mesmo, muitas situações são repetidas, inclusive nesses textos, e a ideia, de um modo geral, é meio parecida, o jeito que eles interpretam a chegada do Cristo, seus milagres, sua caminhada ministerial e várias coisas são muito similares. Nós entendemos que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, você vai perceber que é um evangelho mais enxuto, mais curtinho de todos eles, depois vem Mateus e depois vem Lucas, que escreve Lucas, e Atos. Aliás, é uma boa condição para você ler o livro de Atos, é você ler Atos e logo em seguida ler Lucas, e logo em seguida ler Atos. Essa sequência é a sequência do próprio escritor. Mas o que eu quero dizer é que nesses evangelhos sinóticos, nesse conjunto de livros, Mateus, Marcos e Lucas, a ideia da escrita sempre repudia a soberba, sempre repudia os arrogantes. Jesus bate de frente com aqueles que se acham, com aqueles que pensam que têm alguma coisa, e isso é repetido por Maria. Olha só o que ela diz lá no versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Maria percebe que Deus tem uma proximidade com a humildade. E essa é uma grande verdade. Primeiro, presente na própria pessoa e no próprio caráter de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é aquele que é inacessível ao nosso entendimento por completo, não temos essa condição. Ele é o Senhor de todas as coisas, o único que faz vir à existência do nada as coisas. Ele disse lá no Gênesis: haja luz e houve luz, tudo procede da sua boca, o seu querer se realiza. Como diz um amigo meu, Deus não passa vontade, o que Ele quer acontece. É o único ser que tem toda essa plenitude em si, mas ao mesmo tempo Ele não se apresenta a nós dessa maneira. Mas como Paulo diz, o caminho de Deus é um caminho que busca uma humilhação até chegar a nós. Ele se esvazia da sua glória, Filipenses 2:5, e vem habitar com a gente nesse mundo esquisito que a gente vive. Vem sentir a nossa dor,
vem sofrer o nosso sofrimento, vem deparar-se pessoalmente com as nossas angústias, vem entender o que nós vivemos, não que ele não tivesse a capacidade de entendê-lo, mas talvez um desejo de Deus de viver o que nós vivemos. É uma caminhada de humilhação. Quando Deus se apresenta, portanto, ao homem, se apresenta numa condição de humildade e requer isso de nós. E Maria percebe isso adequadamente. Deus não se relaciona com gente arrogante. O arrogante precisa passar por um processo de desconstrução de um pensamento que é natural da nossa humanidade, porque a gente se acha. A gente se acha. Aliás, o nosso pecado original se baseia no fato de nós nos acharmos. Quando Deus coloca diante do homem a possibilidade do conhecimento da árvore que foi colocada no jardim e que daria ao homem o conhecimento do bem e do mal, a ação da serpente para que levasse o homem a cometer o pecado de se rebelar contra Deus, foi justamente em cima dessa possibilidade. Você vai conhecer o bem e o mal, você não vai precisar mais de Deus, você vai ser igual a Ele. E o coração humano é voltado para esse caminho de autossuficiência, coisa que nos distancia de Deus, coisa que nos impede a um relacionamento real, verdadeiro e autêntico com Deus. Mateus 5:3, quando Jesus está no Monte das Oliveiras pronunciando as bem-aventuranças, ele abre a conversa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. A gente às vezes não consegue entender muito bem isso. Como é que é pobre de espírito? O que é isso? É aquele que se percebe insuficiente. É aquele que sabe que não tem em si capacidade de nada, mas que depende de Deus. Maria apresenta isso de uma maneira fundamental. Perceber-se incapaz é, portanto, uma chave de relacionamento com Deus que a gente não pode jogar fora. Eu não tenho dúvida de que Maria entra no rol de pessoas usadas de maneira exclusiva, única e poderosa por parte de Deus, justamente por ser uma pessoa com absoluta consciência de que não é ninguém. Essa, inclusive, era a sua realidade social. Mulher do primeiro século, judia, uma adolescente que morava no interior do interior, conhece? Periferia da periferia. Era lá que Maria morava. Os estudiosos dizem que a cidade de Belém era um lugar tão assim desprezado que nos mapas da época essa cidade nem aparecia. Era um vilarejo qualquer. Uma cidade completamente desprezada até pelo próprio Império Romano que dominava tudo naquela época. E é lá, naquele lugar de tanta pobreza, de tanta limitação e de uma pessoa com a consciência completa da sua limitação, que Deus vai visitá-la, que Deus a escolhe para viver aquilo que ela viveu. Maria exalta a Deus por essa escolha e tem em si a plena percepção de que é Deus que faz. A plena percepção de que ela depende de Deus, de que ela foi escolhida por Deus, não porque tivesse nada que pudesse ser instrumento para Deus a escolhê-la, por Deus ter escolhido a sua humildade, a sua pouca relevância. Esse é o coração de Maria. Perceber Deus assim, a sua grandeza, a sua graça, a sua glória, é inclusive o caminho da nossa própria redenção. O que é que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem? Diz a Bíblia que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo. Ele convence o homem da sua própria condição pecaminosa. O trabalho do Espírito Santo ao nos aproximar de Deus é mostrar que a gente não vale nada. Esse é o início de um processo de reconciliação com Deus. Quando eu me percebo completamente inútil, impotente, incapaz, e essa obra se realiza levando a gente para um lado meio nebuloso, escuro, tenebroso, em que a gente olha para a gente e fala: puxa, não tenho nada. Nesse mesmo momento, até diria concomitantemente, junto com esse movimento que me mostra que não sou nada e ninguém, sou abraçado pelo amor de Deus e pela graça de Deus.
Agora, esse princípio deve estar sempre presente em nós. Em uma época pós-moderna como a nossa, de exaltação ao homem, de um evangelho, entre aspas, antropocêntrico. O evangelho não pode ser antropocêntrico. O evangelho tem que ser cristocêntrico. Por isso que um evangelho antropocêntrico, onde o homem é valorizado em primeiro lugar, tem que estar entre aspas mesmo, porque evangelho genuíno exalta o Cristo. E aí se faz real, mais do que nunca, a palavra de João Batista: importa que ele cresça e não eu, que eu diminua e ele cresça. Maria tinha uma percepção linda disso, que eu acho que vale a pena a gente perceber na personalidade e na maneira como ela lida com tudo aquilo que aconteceu consigo mesmo. A segunda coisa é que essa manifestação da graça divina que atinge a vida de Maria, leva ela a glorificar o nome de Deus. E esse é um princípio que eu acho que cabe na nossa dinâmica de vida diante de Deus. A manifestação da graça divina que me abençoa, portanto, deve sempre glorificar o nome de Deus. Vamos dar uma olhada lá no versículo 48, diz assim: de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Primeira coisa para a gente se lembrar é que a gente serve um Deus que é presente. Na teologia a gente usa dois termos interessantes para falar sobre isso: o Deus imanente, que está aqui, e o Deus transcendente, que está lá. Esse Deus transcendente é aquele que é fora da nossa capacidade de compreensão, como eu falei agora há pouco. É aquele que coordena e domina tudo isso que acontece ao nosso redor. É aquele que a gente não consegue perceber completamente, nos falta capacidade, está longe demais da gente. Ele é grande demais, ele é glorioso demais, ele é poderoso demais. Nós temos lá no Velho Testamento a história de Moisés, que de alguma maneira se relaciona tão lindamente com Deus, mas que não consegue vê-lo. Deus diz para ele: vira de costa aí, irmão, que senão você vai ser fulminado pela minha glória. Não é? Esse é o Deus transcendente, a gente não consegue percebê-lo, mas ao mesmo tempo ele está aqui, ele está lá, mas ele está aqui. Ele está além do que a gente vê, além do que a gente vive, além do que a gente toca, mas ele está também aqui, onde a gente vive, onde a gente toca, onde a gente existe. Esse é o Deus que está lá e o Deus que está aqui, imanente e transcendente. Um Deus que não está distante e que se manifesta no seu cuidado com a gente. Quando a gente vai lendo as Escrituras com um olhar mais histórico, a gente vai percebendo a ação divina na história humana, preparando tudo, coordenando tudo. E a gente percebe que nada escapa da mão de Deus. Absolutamente nada escapa da mão de Deus. Como diz meu professor Ziel Machado, a cruz está vazia, mas o trono não está. Deus é Deus que cuida de tudo, que gerencia tudo, que dirige tudo e que manifesta o seu cuidado com a gente. Se a gente olhar um pouquinho para o universo, já dá para pensar um pouco nisso, né? A nossa bola azul, chamada planeta Terra, pequititinho perto dos outros, né? Quando a gente dá aquelas olhadas lá na internet, aqueles mapas, aquela coisa, o tamanho da Terra perto dos outros planetas, é uma coisa tão pequenininha, tão frágil. Dizem os estudiosos que se o nosso planeta se afastasse 1 quilômetro, sabe o que é 1 quilômetro para um planeta como a Terra? Não é nada, né? Se afastássemos 1 quilômetro, tipo coisa assim, da nossa órbita, tudo cairia aos pedaços, tudo se destroçaria. Tudo é tão preciso, engrenagem, que só um louco para achar que Deus não está cuidando, que um ser maior, que a gente não conhece completamente, não está cuidando disso. Deus cuida dessa grandiosidade que funciona a despeito da gente, mas também cuida dos mínimos detalhes da nossa caminhada. Agindo na vida de uma menina que estava lá, escondida na periferia da periferia. Ele a escolhe, ele faz uma obra sobrenatural na sua vida e ele a acompanha dessa maneira.
A vida de Jesus já começa meio maluca, né? Fugindo da perseguição de Herodes, não é? Se refugiando no Egito. É uma história em que você vê os detalhes de Deus. É anjo avisando, é pastor os magos que passam lá conversando com Herodes, e que Herodes diz para eles: olha, me fala onde é que está o menino que eu vou lá também adorá-lo. Claro, né? Uma mentira básica assim para poder destruir o menino, que era uma ameaça ao seu reino. Aparecem os anjos e falam com os reis magos. É uma história de cuidado. Assim é a história de Israel, uma história de cuidado. Mas uma coisa que me chama a atenção, percebendo isso, é a maneira como Maria glorifica a Deus pela ação divina que acontece na sua vida. Nós não somos uma comunidade que valoriza muito testemunhos. Dificilmente você vê alguém dando testemunhos aqui na casa. Por quê? Porque a gente tem um pouco de medo, talvez, receio, de fazer com que os testemunhos sejam a principal causa de você andar com Jesus. Os testemunhos são maravilhosos, mas a gente não vai ficar dizendo: vem para cá que aqui tem milagre, vem para cá que aqui Deus faz. Isso aí é inverter o valor, porque o milagre é parte da vida da gente, do cuidado de Deus com a gente. Sim, Deus é Deus que cuida, mas o nosso interesse não pode estar no milagre, mas no Deus que faz milagres. A gente segue a Deus e ama a Deus, e o amor dele se manifesta através do seu cuidado com a gente, eventualmente inclusive fazendo coisas sobrenaturais. E no corredor da comunidade a gente vai conversando e vai percebendo: Deus está entre a gente, Deus cuida da gente. Quanto isso é um instrumento para que eu glorifique a Deus? Essa coisa me chamou a atenção, porque Maria foi a melhor mãe que ela podia ser, eu acho. Não a mãe perfeita, porque não tem mãe perfeita, nem pai perfeito, nem filho perfeito. Mas, de alguma maneira, a vida de Maria glorifica a Deus. E eu penso que a gente pouco reflete sobre isso, pouco imagina isso. Quando a gente pensa em alguém glorificando a Deus, a gente sempre tem uma imagem ligada à religião. Ah, já sei, vou glorificar a Deus escrevendo o Cântico de Hamilton. Cântico de Hamilton. E aí, um dia as pessoas vão saber. Parece é meio religioso. Parece que glorificar a Deus é alguma coisa que está ligada ao fato de eu ter que estar na igreja todo dia. Não que você não tenha que estar, fique à vontade. Mas parece que está ligado ao exercício da religião. Você está entendendo o que eu quero dizer? Parece que tem alguma coisa a ver com uma coisa assim meio... Maria era uma mulher, uma menina, uma adolescente. E a sua vida vai glorificando a Deus. Ela exalta o Senhor através do cântico que ela escreveu. Como a gente exalta o Senhor, como a gente cantou agora. A gente exalta o Senhor, a gente canta, a gente adora a Deus. A gente, sei lá qual que é o teu dom, né, nesse aspecto. Exalte a Deus, mas exaltemos todos nós a Deus com a nossa vida. Ela foi, creio eu, repito, a melhor mãe que ela podia ser. E nisso ela glorificou o Senhor. A gente glorifica a Deus sendo o melhor ser humano que a gente pode ser, fazendo o que a gente faz. Certa vez perguntaram para Lutero, e eu já comentei isso aqui, e aliás faço uma propaganda da nova música da banda Resgate, que tem a citação sobre Lutero, plim, 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 momento merchan, básico, né? Perguntaram para Lutero, um sapateiro perguntou para ele, isso é registrado: como é que eu glorifico a Deus? E a resposta de alguns crentes para aquele sapateiro seria: ah, fecha essa tranqueira dessa sapataria, vai para a igreja e fica lá. Não, Lutero falou para ele: faça o melhor sapato que você puder, o melhor, e venda pelo preço mais justo que você puder. Parece uma proposta meio boba, né? Uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas é verdade. Maria glorificou a Deus com a sua existência, cuidando de Jesus, da melhor maneira que ela pôde fazer. O Deus encarnado mamou no seio de Maria, gente. Ela limpou Jesus, ela cuidou de Jesus, ela deu a melhor educação que ela podia dar, ela se fez a melhor mãe que ela podia ser, e nessa ação ela glorifica a Deus. Somos convocados a, nesse aspecto, imitar Maria.
sendo cada um de nós os melhores que podemos ser naquilo que fazemos, glorificando a Deus. Para que se alguém perguntar para a gente a razão da nossa fé, como diz Pedro, a gente tenha a capacidade de responder: vivemos o que vivemos por graça e misericórdia do Senhor e queremos que a nossa vida glorifique a Deus. A sociedade em que a gente vive está cansada de discurso, gente. Está cansada de pregação na televisão e nas rádios. Está cansada de gente dizendo que sabe tudo, que faz tudo e que é ungido de Deus Todo-Poderoso. A sociedade que a gente vive quer ver gente transformada e que glorifica a Cristo. Eles nem sabem isso, mas é isso que eles querem com as suas atitudes. Você sabe que a igreja primitiva, ela se fez diferente pela sua forma de ser. Não foi só o discurso dos apóstolos que encantou a sociedade judia do primeiro século e atraiu tanta gente para dentro da igreja. Eles tinham o poder do Espírito Santo, sem dúvida. A palavra deles era poderosa, sem dúvida. Pedro prega e 3.000 se convertem. Uau! Mas imagine você, aqueles 3.000 que se convertem, vão lá para a igreja. Oh, maravilha, agora eu sou seguidor desse pessoal aí, desse homem aí que Pedro pregou, Cristo, eu vou seguir. Para onde que a gente vai? Não, vamos se reunir lá no templo. A primeira igreja era o próprio templo, eles oravam lá, se lembra? Era lá que eles oravam. Se reuniam também em casas, partiam o pão. Aí esse cara que se converteu, lá no discurso de Pedro, entra na igreja. Mas ele vê um monte de gente igual o pessoal de lá de fora. Um monte de gente sem vergonha. Um monte de gente passando a perna um no outro. Não que ele não veja pecadores, porque somos pecadores e continuamos sendo. Mas a igreja primitiva atrai as pessoas pelo jeito de viver a vida glorificando a Deus. Uma coisa importante para a gente se lembrar é que a sociedade do primeiro século ali era compartimentada, era estratificada. Judeu aqui, grego aqui, romano aqui, demais povos ali, senhores aqui, escravos ali. Não tinha essa coisa. Acontece que a igreja derruba essas barreiras. E na mesma reunião, tinha um senhor e tinha um escravo do lado dele, comendo pão junto com ele, glorificando a Deus. Tinha um judeu dominado pelo Império Romano, e do lado dele podia ter um soldado romano, um centurião romano convertido. Tinha um grego e tinha um judeu. Na mesma mesa, no mesmo lugar, comendo o mesmo pão e vivendo a vida que glorificava ao Senhor. E isso atraiu todos. E a revolução aconteceu também por isso. Sejamos nós aqueles que, vivendo a graça e a misericórdia do Senhor aqui, glorificam a Deus no dia a dia. Que as pessoas, ao olharem para nós, não enxerguem um bando de malucos, religiosos, fanáticos, mas de gente que ama Jesus e que ama o próximo e sejam atraídos por isso. A terceira coisa que rapidamente eu quero te lembrar é que Maria percebia Deus de uma forma muito misericordiosa. Aliás, completamente misericordiosa. E isso é bonito, isso chama atenção. Versículo 50 diz: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Duas palavras gregas literais aqui. Não tem muito que estudar aqui não. Misericórdia, substantivo eleos, que tem a ver com compaixão, misericórdia, e temor, que vem do verbo phobeo, que daí provém a palavra portuguesa fobia. Deus tem misericórdia daqueles que o temem. Interessante isso, né? Portanto, cabe aqui a gente se lembrar que Deus rejeita aqueles que são arrogantes quanto à própria pessoa do Cristo, voltando um pouquinho àquilo que a gente já falou. Sabe o que Pedro diz? 1 Pedro 5,5: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Há um claro destaque da parte de Maria para a misericórdia de Deus.
E o momento divino que nós entramos, aliás, o momento de vida que nós entramos como humanidade diante de Deus, a partir do nascimento de Cristo, do seu ministério, da sua morte na cruz, da sua ascensão e da vinda do Espírito Santo, é o momento da misericórdia de Deus. Se a gente puder compartimentar a história humana, esse é um momento da misericórdia de Deus. Deus está agindo entre nós, o seu Espírito está entre nós. E a gente não pode deixar de ter a clara percepção, como Maria, de que Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é Senhor, todo-poderoso, justo, sim, são características da sua própria pessoa, do seu caráter. Mas Deus é misericordioso. Esse era o embate de Jesus com a liderança religiosa de Israel, que se afastava, se apartava das pessoas, mas ele ia até elas, ele convivia com todos, ele se relacionava com os impuros que eram condenados pela religião, porque o medo da religião judaica era que o impuro contaminasse o puro. Por isso que as várias cerimônias de purificação aconteciam diariamente, constantemente. O sacerdote, coitadinho, tinha que fazer tanta cerimônia, era tanta lavação, era tanto banho, era tanta coisa, porque o princípio da religião judaica é purificação, não pode contaminar. Vem Jesus e diz o seguinte: eu vim aqui para purificar. Ao tocar o leproso, ele purifica num ato de misericórdia, ele purifica a vida deles. Ao se relacionar com os fariseus, aliás, com os cobradores de impostos, que eram tão condenados pela religião, é o mesmo princípio de purificação, Deus de misericórdia. Esse é o tempo da misericórdia, esse é o tempo em que nós devemos perceber a ação divina na nossa vida, cheia de misericórdia e graça, e abraçarmos tudo isso, caminhando diante do Senhor com o coração cheio de alegria, misericórdia que Deus derrama sobre nós todo dia. E a última coisa é que Maria percebe a salvação de Deus. Salvação. O versículo 54 diz: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Aqui você vê a inserção de figuras emblemáticas da história judaica, da história de Israel. Ela fala de Abraão, ela fala de antepassados, ela cita a própria nação de Israel, e ela percebe que Deus está cumprindo nela. Uma garota lá do subúrbio, uma adolescente desprezada por todo mundo, está cumprindo nela aquilo que foi dito que aconteceria lá no Velho Testamento. O anjo disse para ela. E quando ela percebe a amplitude disso tudo, ela fala: uau, Deus está salvando a gente. Deus está cumprindo o que ele disse lá no passado e está salvando a gente. Cabe aqui uma rápida interpretação histórica da percepção de Maria sobre o que era salvação. Maria não tinha a ideia de salvação que nós temos hoje, ou que nós precisamos ter hoje, porque ela era uma judia do primeiro século. Toda a história religiosa e todo o conhecimento religioso de Maria era pautado naquilo que a gente chama de Velho Testamento. Velho Testamento era a Bíblia do judeu, era a Bíblia de Maria, era a Bíblia que ela usava para se relacionar com Deus, para conhecer a Deus, aquela coisa toda. Ela entende salvação como o Velho Testamento nos apresenta salvação. Como é que um judeu do primeiro século entendia salvação? Ele entendia como preservação de algo ruim, como fome, como catástrofe, como doença. No Antigo Testamento, salvação é ser aceito no reino escatológico de Deus por ser judeu, ou se converter ao judaísmo, esse era o caminho, e o livramento de perigos. Olha só o que, por exemplo, o Salmo 41 diz. Ó Senhor, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra.
em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Está falando de salvação. A ideia do judeu naquela época sobre salvação era isso aqui mais. Olha só o Salmo 59, versículo 1. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal. Salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo que de nada eu tenha culpa, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. E aí vai. Essa era a ideia de salvação verotestamentária. Lá o pessoal do Velho Testamento pensava assim. Quando a gente entra no momento Cristo, o momento histórico da chegada de Cristo, os judeus que escrevem a Bíblia, ainda pensam um pouco assim. Eles vão entender isso completamente depois. E vão ter a percepção que a gente tem depois. Nos evangelhos sinóticos, como eu citei agora há pouco, salvação ainda tem um pouco a ver com bem-estar pessoal, com livramento de enfermidades. Por exemplo, você vai se lembrar que quando Jesus, lá em Lucas 8:48, ele cura a mulher de fluxo sanguíneo, ele diz para ela assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Esse a tua fé te salvou a tua fé te proporcionou viver uma cura. Assim também Jesus lida com os leprosos. Esse é o registro dos sinóticos. Eles enxergam assim, Maria enxergava assim, mas nós não. Há um upgrade muito claro a respeito do que é salvação. E a gente agora, depois de 2000 anos de estudo bíblico, não é? Que a igreja já tem, a gente pode saber que salvação é muito mais do que uma cura de enfermidade. É muito mais do que o livramento de um inimigo. Essa ideia é realmente Israel lutando contra seus agressores numa ação divina para preservar o próprio povo de Israel, de onde viria o Senhor, de onde viria o Messias. Mas se Maria tinha a percepção da salvação, ainda que como judia do primeiro século, a gente também precisa ter. Eu acho que a gente não vai conseguir perceber o que é salvação completamente nesse mundo que a gente vive. É muito grande, é muito complexo, é muito maior do que a gente imagina. Mas alguns textos bíblicos nos apresentam uma certa ideia sobre isso, conceitos que a gente vai guardando no coração e talvez com isso adquirindo um pouco mais de percepção sobre o que é a ação salvadora de Deus. Mas olha só, Colossenses 1,13, vou ler na linguagem da Bíblia a mensagem. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do seu Filho, ou do Filho que tanto ama. O Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Esse é um pedacinho da ideia do que é salvação. Esse apartamento de Deus, não apartamento de casa de morar, né? Apartamento de estar apartado de Deus. Deus nos livrou da própria distância que nós tínhamos com Ele. O pecado nos afasta de Deus e nos afastou de Deus. Diz o apóstolo Paulo que nós somos reconciliados com Ele na cruz. Na cruz a gente entrou em paz com Deus. Na cruz nós fizemos as pazes, ou melhor, Ele fez as pazes com a gente. Na cruz o nosso distanciamento de Deus acabou. Essa é a salvação que deve estar sempre clara aos nossos olhos. Nos salvou da escravidão do pecado, contra o qual nós não tínhamos poder. Éramos escravos do pecado. Você sabe que o crente tem a autoridade contra o pecado? A gente pode dizer não.
coisa que antes a gente não podia. Escravos que éramos, hoje nós podemos dizer: chega, acabou, Espírito Santo de Deus que habita em mim me ajuda, e eu vou vencer essa situação. Fomos livres e salvos da escravidão do pecado, fomos livres e salvos da condenação divina. O próprio Deus, como juiz, nos condenará, ou condenará aqueles que não estiverem aliançados a Ele pela pessoa do Cristo. Ele nos salva, nos salva. Essa é a obra salvadora de Cristo, e Ele nos salva de nós mesmos. Os piores inimigos que nós somos, que nós temos, melhor dizendo, somos nós mesmos. Maria tinha uma percepção do que era salvação. Deus a salvou. Chegou a boa notícia. Chegou a notícia que os seus antepassados durante tanto tempo, na verdade, desde Gênesis 3, desde o próprio Gênesis, quando o homem cai e é condenado a esse distanciamento de Deus, é mandado embora do jardim, não dava mais para o homem conviver com Deus, e essa ruptura se estabelece, e a gente entra nesse caos universal e cósmico, que a gente hoje ainda sofre as consequências disso. Mas desde aquele dia havia uma esperança no cosmos. Quando é que vai chegar o Salvador? Quando é que vai chegar aquele que vai colocar tudo em ordem? Quando é que vai chegar aquele que vai reconciliar a humanidade com o Pai? Quando é que vai chegar aquele que vai colocar tudo para funcionar como deve? Quando é que vai chegar aquele que vai fazer a gente ficar de novo de perto com Deus e entrar no seu reino e conviver com Ele, e se relacionar com Ele? Quando Maria recebe a notícia, ela diz: fomos salvos. Isso é uma coisa que a gente precisa também guardar no nosso coração. Somos salvos em Cristo Jesus. A obra redentora de Cristo nos alcançou. E se a gente não consegue compreender plenamente, take it easy. Vai chegar o dia que tudo vai ser resolvido nesse aspecto. Vai chegar o dia em que nós o veremos e o conheceremos, e talvez até a gente possa ter uma conversa melhor com Ele sobre toda a obra maravilhosa e redentora que Ele realizou na vida da gente. Mas se não pode faltar uma coisa no nosso coração, na nossa perspectiva de vida, é uma gratidão eterna porque Deus nos salvou. Deus te salvou, irmão. Deus te salvou, é o Deus misericordioso que Maria conhecia. É o Deus que deu a ela a chance de viver um plano único e sobrenatural, como eu disse, e que olha para a gente com o mesmo amor, graça, bondade e cuidado. É o Deus que não se relaciona com os soberbos, mas com os humildes, que se prostram diante dele e dizem: faz em mim a tua vontade, Senhor. Lembra que foi essa a resposta de Maria para o anjo? Faz em mim a tua vontade. Que nós tenhamos, através da história de Maria, nesse Dia das Mães, o entendimento dessa obra grandiosa que Deus fez através de uma mãe, através de uma menina, uma garota que se dispôs a viver a vontade de Deus, e que ela seja um bom exemplo para a gente caminhar diante do Senhor no dia a dia e na nossa luta diária. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.